Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você estiver assistindo isso. Eu fiz esse vídeo aqui para a gente discutir alguns conceitos relacionados à físico-química, tá? E os conceitos que eu vou discutir em específico são pressão de vapor e propriedades coligativas, tá? Eu vou começar pela pressão de vapor, já que a gente vai precisar compreender ela para começar a discutir as propriedades coligativas. Então, a pressão de vapor é a pressão exercida por um vapor. Pronto, fim de aula, vamos fechar aqui. Não, brincadeira. A pressão de vapor tem essa definição como a pressão exercida por um vapor, mas ela também pode ser definida como a medida da tendência de evaporação de um líquido, tá? Então, para a gente pensar nisso melhor e compreender isso, a gente pode pensar, por exemplo, no pneu, né? No pneu da bicicleta ou do carro, quando você enche lá, você vai ver que você pôs mais gás, vai ter mais pressão. Tanto que a medida para saber, né, se ele está cheio é por pressão, a gente mede a pressão. Porque o que acontece? Imagina um sistema fechado, por exemplo, uma panela de pressão. Você põe água ali dentro, aquela água ela tem uma tendência a virar vapor. E aí, esse vapor ele exerce uma pressão na panela, dentro da panela. O que acontece? Lembra que eu falei que pressão de vapor é a pressão exercida por um vapor, né? E ela pode ser medida como a tendência de evaporação de um líquido. Essa definição pode também a gente estender a ideia de que o aumento da temperatura aumenta a tendência de evaporação, né? Tanto que se você aumentar a temperatura, peguei lá a panela que eu falei, aqueci, né? Eu aumentei a temperatura, a maior é a pressão, né? Tanto que a gente vai começar a ouvir a panela fazer barulho, né? O pininho vai subir, porque aquilo é a demonstração física de que o gás está tentando sair, de que o gás está exercendo mais pressão, que tem mais moléculas no estado gasoso. Então, pressão de vapor é isso. É a pressão exercida por moléculas no estado gasoso ou de vapor, tá? E aí, a gente precisa compreender esse conceito pelo seguinte: as substâncias elas podem ser classificadas quanto a essa pressão de vapor. A gente vai usar o termo volatilidade ou volátil. Por exemplo, se eu pego água, álcool e acetona, né? Lembra que você não pode deixar o pote de acetona aberto ou o pote de álcool aberto, né? O álcool 70, que é o que a gente está usando agora, ultimamente muito, né? Você não pode deixar ele aberto porque a tendência daquele líquido é evaporar, né? Diferente da água. Se você deixar um copo de água, ele não vai tender a evaporar tanto assim, né? Depende só se ele ficar no sol, por exemplo. E aí a ideia é a seguinte, que a diferença entre a acetona, o álcool, né, e a água é que eles têm diferentes pressões de vapor. Têm diferentes volatilidades. Volatilidade pode ser definido como a tendência de uma substância em se transformar em gás. Então, nesse meu exemplo, a gente pode pensar, a acetona, ela evapora mais facilmente que o álcool, que evapora mais facilmente que a água. Elas têm diferentes pontos de ebulição, né? No caso do álcool, de aproximadamente uns 80, da acetona 56,5 e da água 100 graus Celsius, isso na pressão de 1 atm, né? Na altura do mar, né? No litoral. Então, a pressão de vapor está relacionada com essa propriedade volatilidade, né? E está associada à temperatura de ebulição. Quanto maior a pressão de vapor de um gás, menor essa temperatura de ebulição. Por quê? Voltando lá no que eu falei no início, né? Lembra que eu falei que a pressão de vapor são a pressão exercida pelas moléculas gasosas? Se a acetona e o álcool têm mais tendência a virar gás, o que acontece é que eles vão ter mais moléculas no estado gasoso, diferente da água. Então as moléculas, como são em maior quantidade, vão exercer maior pressão. Por isso que a acetona tem uma pressão de vapor maior que a do álcool, que tem uma pressão de vapor maior que a da água, tá? Ou seja, a acetona é mais volátil que o álcool, que é mais volátil que a água. Ou seja, a acetona evapora mais rápido do que o álcool do que a água, tá? Essa ideia de pressão de vapor que eu estou falando, a gente pode ver, por exemplo, se a gente tiver uma bola murcha e colocar ela no sol. Ela vai encher, né?
Ou a gente pode ver também numa questão, por exemplo, por que que colocar a tampa numa panela que está aquecendo a água, ela aquece mais rápido? Porque você vai fazer com que essas moléculas gasosas que estão lá, elas fiquem presas, né? E aí esse calor fica ali fazendo com que o líquido tenha que atingir temperaturas cada vez mais altas, sofrendo cada vez mais pressão do vapor, tá? E é o mesmo princípio da panela de pressão que eu usei o exemplo. E aí eu vou problematizar isso com uma questão, que é, por exemplo, é um ponto que eu coloquei aqui para vocês. Eu falei assim, a temperatura de ebulição da acetona, do etanol e do álcool são, respectivamente, 56,5, 80 mais ou menos, aproximadamente, e 100 graus Celsius. Isso a pressão de um atm. Por que eu estou falando a pressão de um atm? O que acontece é que a pressão de vapor varia com a pressão atmosférica. Para a gente entender isso, a gente pode pensar na questão da relação entre as pressões. Imagina o seguinte: se eu tenho um copo aqui, se eu tenho um copo numa cidade litorânea, ou seja, ao nível do mar, né, onde a pressão é 1 atm, esse copo ele vai evaporar a 100 graus Celsius. Contudo, conforme eu vou subindo, por exemplo, quando eu chego numa cidade muito alta, como a Lima, né, no Peru, aquelas cidades nas montanhas, a água ela evapora mais rápido. Ela evapora numa temperatura menor que 100 graus Celsius. Esse é, por exemplo, o porquê que se a gente tem a panela de pressão, né? A panela de pressão está diretamente associada a essa questão que eu falei da pressão externa e diretamente associada à pressão de vapor. Como? É, Imagina o seguinte, imagina que eu quero cozinhar batatas. E aí eu tô aqui numa cidade no mar ali, tô curtindo ali o mar, vou fazer minha comidinha, vou assar batatas. A água ela vai demorar para começar a evaporar nos 100 graus Celsius. Então eu posso ir aquecendo a água, ela vai aquecendo a batata, vai cozinhando. Agora imagina que eu sou um alpinista e estou no alto de um monte, onde a água começa a evaporar já a 80 graus Celsius, por exemplo. Ou seja, eu vou aquecer a água e ela vai começar a evaporar. Ela não vai conseguir aquecer tanto a batata porque ela vai começar a virar gás. Por que que isso acontece? Isso está relacionado com a pressão atmosférica. Aqui no litoral, mais embaixo, o que a gente vai ter é uma pressão atmosférica maior. Essa pressão atmosférica exerce uma pressão sobre o meu copo, sobre a minha panela lá com líquido, por exemplo, né? E esse líquido ele sofre uma pressão maior para evaporar. A evaporação nada mais é do que igualar as pressões de vapor e a pressão atmosférica. Quando essas pressões se igualam, ou seja, a pressão exercida pelos gases e a pressão exercida pela atmosfera se igualam. E aí o meu líquido, os gases, o líquido, as moléculas vão tender a virar gás, quando essa pressão de vapor é maior que a pressão atmosférica. Quando eu estou lá em cima, a pressão atmosférica é menor. Imagina a coluna de ar, de gases atmosféricos. Num pico, né, a, sei lá, 2, 3 mil metros, e no litoral a pressão gasosa, a pressão de gás aqui é muito maior que a pressão atmosférica aqui é muito maior que a pressão atmosférica aqui. Então, o que acontece é que essa pressão no lugar mais alto, ela é mais fraca, ela é menor do que a pressão atmosférica no litoral. Então, o que vai acontecer? O vapor ele tem que vencer uma pressão menor, ou seja, o líquido evapora mais rápido. E aí é por isso que a gente tem as panelas de pressão. Os alpinistas tinham dificuldade de cozinhar a grandes alturas. E aí eles criaram essa panela de pressão, que a ideia é o quê? É uma panela fechada, em que todo o gás que está evaporando fica preso ali e ele começa a exercer uma pressão maior que a pressão atmosférica, maior que a pressão externa. Ou seja, faz com que haja cada vez mais dificuldade das moléculas virarem gás. Então, as substâncias nessa panela, elas tendem a ebulir em temperaturas mais altas. Então, elas conseguem cozer os alimentos mais fácil, tá bom? Então, pressão de vapor era isso que eu tinha para falar para vocês.